Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de ótica. Hoje, um problema sobre refratômetro, para medir índice de refração de alguns líquidos. O problema é o seguinte: refratômetro é um instrumento óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância e para determinar a concentração de certas substâncias, como, por exemplo, o açúcar em um fluido qualquer. A figura ilustra um protótipo de um refratômetro constituído por um prisma de índice de refração 1,6, um orifício no qual entra a luz de análise e uma cavidade para colocar o material líquido a ser analisado. Nessas condições, feixe de luz monocromático, ao entrar pelo orifício, refrata na interface prisma-líquido e atinge a escala graduada em um ponto a 4 centímetros da origem. Considerando-se que L é igual a 12 e H igual a raiz de 2, calcule A, o índice de refração do líquido sob análise. B, o menor índice de refração que esse instrumento permite medir. Como o problema disse, o raio de luz refratou na interface entre o prisma e o líquido, atingindo a escala no ponto igual a 4. Então, para a gente determinar o índice de refração do líquido, a gente vai ter que usar a lei de Snell. Então, N do prisma, seno de 45, que é o I, seno do líquido a ser analisado, e o seno do R. Só que ele não deu o valor do ângulo R. Então, a gente vai ter que usar a trigonometria. Então, ele deu ali que a altura H é raiz de 2 e que o raio pegou a 4 centímetros. Então, para a gente achar o seno, a gente precisa determinar a hipotenusa, porque seno é cateto oposto, que seria o 4, dividido pela hipotenusa x. Então, vamos lá. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? A hipotenusa é o nosso x. X é a hipotenusa, que vai ser o cateto ao quadrado, um deles, que é a raiz de 2 ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, que é 4, ao quadrado, que vai dar 16. Então, vai ficar 2 mais 16 dá 18. X, então, é a raiz de 18. E, então, temos que x é igual a 3 raiz de 2 centímetros. Agora que a gente tem o x, a gente pode calcular o valor do seno. Racionalizando, ficamos com que o seno de R é 2 raiz de 2 sobre 3. Voltando para a nossa equação da lei de Snell, a gente tem que o índice de refração do prisma era 1,6, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o N do líquido é o que a gente quer determinar, e o seno de R a gente acabou de determinar, que é 2 raiz de 2 sobre 3. Simplificando, raiz de 2 com raiz de 2, e rearranjando a equação, a gente tem que o N do líquido vai ser 4,8 dividido por 4. Isso nos dá um índice de refração de 1,2. E essa é a nossa resposta do item A. Certo? Vamos para o item B. Ele é mais complexo. Aqui, veja o seguinte, que se o índice de refração do prisma fosse igual ao do líquido, o raio passaria em linha reta. E eu quero saber o menor índice de refração possível a ser medido com esse aparelho. Então, quanto maior a diferença entre o N do prisma e o N do líquido, mais afastado é esse raio. E qual que é o maior afastamento possível? O fim da escala. Então, a gente vai precisar determinar qual é o tamanho do zero até esse final da escala. Para isso, a gente vai ter que usar várias estratégias aí para determinar esse tamanho. Então, o item B era mais complexo. Veja o seguinte, se o tamanho L era 12, o L sobre 2 é 6. Veja que aqui nós temos 45 graus, aqui é 45, aqui é 90, aqui é 45, 45, 90, 45. Então, aqui nós temos um quadrado, 6, 6. E aqui, novamente, 6 é um triângulo equilátero.
certo? Porque aqui é 45, 90, 45. Então esse lado é 6, esse lado também é 6. Qual que é a diagonal de um quadrado? É o lado raiz de 2. Então aqui temos 6 raiz de 2. Então vamos lá. Ó. Esse foi o primeiro triângulo a ser analisado. Lado 6, lado 6. É como se fosse a diagonal de um quadrado, 6 raiz de 2. Aí a gente tem que pensar nesse retângulo. Então a base dele é 6 raiz de 2. Depois a gente tem esse triângulo aqui, ó, que também é 45, 45, 90. Se aqui é a raiz de 2, é um triângulo isósceles, aqui é a raiz de 2. Então a gente descobriu que aqui é 6 raiz de 2 e aqui é raiz de 2. Então, do zero até o final da escala, nós temos 7 raiz de 2 centímetros. Então, com isso, aí a resolução fica muito parecida com o item A. E a gente vai usar esse triângulo para determinar o seno de R. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Determinar a hipotenusa, aí, que já está marcado que é 10 centímetros. Mas como que a gente sabe que aí é 10? Usando Pitágoras. Certo? Um cateto é raiz de 2 e o outro é 7 raiz de 2. Fazendo as continhas, chegamos que x é igual a 10 centímetros. Agora, vamos determinar o seno do R. Então vai ficar cateto oposto, que é 7 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, o seno do R vai ser 0,7 raiz de 2. Agora, voltando para a lei de Snell, Descartes, né? A gente tem que o n do prisma é 1,6, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, n do líquido 0,7 raiz de 2. Agora, a gente simplifica o raiz de 2, então 1,6 dividido por 2, 0,8, n do líquido 0,7. Agora, 0,8 sobre 0,7, simplifica aí, né? Como se tivesse multiplicado por 10 em cima e embaixo, vai dar 8 dividido por 7. Essa continha, 1,4. Então, o índice de refração do líquido, que é o menor índice de refração para um líquido analisado por esse refratômetro, é 1,14. Tá certo? Espero que tenham entendido e até a próxima.